Doutora Sofia Ferreira, a doutora é presidente da Associação de Pais dos Alunos do Agrupamento de Escolas aqui de São Pedro do Sul. A Associação de Pais que nos últimos dias tem sido alvo de alguma contestação por um grupo de encarregados de educação, que se prende nomeadamente pela decisão que a Associação terá tomado no que diz respeito à alteração do horário das AECs. A doutora tem-se metido a um silêncio, digamos assim, em relação a toda esta matéria até agora. Antes de mais, por que se deve esse silêncio e por que a Associação de Pais, em todo este processo, não tomou uma posição pública relativamente à matéria? É assim, em primeiro lugar, convém esclarecer o seguinte: a posição que eu tomei não foi minha, foi uma posição tomada por uma Assembleia Geral da Associação de Pais, onde estavam presentes os pais que quiseram ou puderam estar. Isto porque posso dizer que existem cerca de 450 crianças a frequentar as escolas básicas. Já estou a falar só das escolas básicas, antigas escolas primárias. Já não estou a falar sequer dos meninos do chamado ciclo, ou seja, dos meninos do segundo ciclo. Estou a falar só dos meninos da escola primária, cerca de 450. E nessa dita reunião estavam presentes 31 pessoas. Portanto, às vezes as pessoas não podem estar porque têm outros compromissos, mas o que acontece é que a maioria das vezes não estão porque não querem, porque se demitem um bocadinho da sua função de pais enquanto membros da Associação de Pais, não é? Até porque nem todos são associados à Associação de Pais. Nessa dita Assembleia Geral foi tomada uma decisão. Foi tomada uma decisão no âmbito de uma intervenção de vários pais que se queixavam de que não havia AECs. Ou seja, não há atividades de enriquecimento curricular, as crianças andam na escola à solta entre aspas, a preocupação dos pais prendia-se com o facto de que, por exemplo, aqui na escola sede existem 2 funcionárias e havia 5 turmas, chegou a haver 5 turmas sem atividades, o que preocupa os pais, não é? Preocupa qualquer pai e qualquer mãe, penso eu. Então, nesse sentido, tentámos arranjar uma solução. Essa solução foi proposta, foi discutida e foi aceita por todas as pessoas presentes. No entanto, eu adverti para a seguinte situação de que qualquer posição adotada pela Associação de Pais nunca teria caráter vinculativo. Ou seja, nós podíamos arranjar a solução que entendêssemos que o agrupamento e a Câmara, esses sim, têm a competência para alterar os horários e tudo isso, poderiam simplesmente não nos ouvir, ou pelo menos ouvir e não ter em consideração aquilo que nós disséssemos. Doutora, só para clarificar, portanto, essa Assembleia Geral da Associação de Pais que se realizou debateu esta questão da necessidade das crianças terem todas as ditas AECs, ou já se pronunciou inclusivamente por esta alteração de horário, foi no fundo aquilo que veio a dar a contestação? O problema era não haver AECs. Pronto. O problema surgiu aí. Como não havia AECs, a questão foi, bom, não há AECs, é verdade. Porquê que não há AECs? Uma razão muito simples. Porque os professores só podem ter 9 horas semanais, com o horário como estava em vigor, e o vencimento não era suficiente, como toda a gente sabe. Acho que é impensável uma pessoa sobreviver com cerca de 300 e tal, 400 euros por mês, sendo que desse dinheiro tem ainda que pagar segurança social, seguro, alimentação, deslocação e tudo isso. Pronto. Perante essa situação, tentou-se, na Associação de Pais, na Assembleia Geral, a encontrar uma possível solução. Para quê? Para depois chegarmos junto da Câmara e junto do agrupamento e dizer assim, olha, nós temos esta solução, qual será a vossa opinião? Sim, não, enfim. E aquilo que foi decidido foi que, como estavam poucos pais presentes, então tentaríamos, a decisão, apesar de ter sido unânime naquele momento, perante aquele número de pais que estavam presentes, que eram 31 pais, decidimos que seria melhor passar a palavra aos restantes que não estiveram presentes, inclusivamente falar com os representantes de cada turma, para que os representantes fizessem uma reunião com os pais das suas turmas, para saber qual era a opinião da maioria dos pais. Nunca se consegue, como deve calcular, unanimidade em coisa nenhuma. Não é? É muito difícil quando há muita gente. A maioria dos pais que foram ouvidos, eu já sei, já fui informada de que inclusivamente houve alguns representantes de pais que não fizeram reunião. Bom, não me pergunto porquê, terá que ser perguntado a eles. Eu também sou representante de uma turma e fiz a reunião na minha turma.
onde também não estiveram todos presentes, porque uns interpretaram a convocatória de uma forma, outros não puderam estar presentes, outros se calhar não quiseram estar presentes. Bom, enfim, vários são os motivos. Acontece é que estiveram presentes 13 pessoas numa turma de 24 crianças, por exemplo, estou a dar o exemplo desta turma, e em que a maioria foi a favor de que se aceitasse uma alteração no horário. Agora, a polémica está na alteração do horário, não é? E qual é a alteração do horário? Bom, a sugestão seria aceitarmos, nós pais, que fossem introduzidas uma ou duas atividades letivas no primeiro tempo da tarde ou no último tempo da manhã. Pronto. Saber qual era a posição dos pais. A maioria dos pais disse, bom, desde que não seja educação física, tudo bem. Mas de toda a forma é sempre preferível preservarmos o período da manhã para a atividade letiva. Uma ou duas vezes por semana ter uma aula de inglês ou de expressão musical, a maioria dos pais entenderam que não haveria grande problema. Colocou-se a questão de saber qual a posição dos professores titulares. A minha resposta foi, e é sempre, e será sempre, só uma. Eu só posso representar os pais, não posso representar os professores titulares. Quem que representa os professores titulares é o agrupamento de escolas. Aí será o professor Pinheiro ou o professor Coutinho que terão que responder por eles, obviamente. Pronto. Perante isto, eu fiz chegar ao professor Coutinho e ao professor Rogério esta posição. A maioria dos pais que foram ouvidos, a maioria dos pais que se pronunciaram, disseram que, bom, da parte da manhã, não. A maior parte dos pais dizem que não aceitam, pronto. A opinião deles é que não se deve introduzir nenhuma atividade de enriquecimento no período da manhã, mas que no período da tarde, 1 ou 2 dias por semana, no primeiro tempo, não é grave. Não é grave, não prejudica a aprendizagem das crianças, porquê? O que é que nós temos? Porque o problema também se coloca relativamente às crianças que não têm as AECs. E temos também que ter isso em consideração. Para essas crianças, o que é que vai acontecer? O período da hora do almoço acaba por ser mais longo, ou seja, tem mais 45 minutos do que para as restantes crianças. A única diferença é só essa.